Esse vídeo tem o apoio da Enjoy Intercâmbio, eleita uma das melhores agências do mundo pelo Quality English e pioneira em serviços em suporte aos estudantes no exterior desde 2014. Olá pessoal, espero que vocês estejam todos muito bem. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre os trabalhos mais comuns que normalmente os intercambistas brasileiros conseguem no seu intercâmbio, seja na Irlanda, seja na Nova Zelândia, na Austrália, países que permitem você trabalhar com visto de estudos de idioma no país. Aqui no canal nós temos aí mais de 800 vídeos, podem ter certeza que muitos e muitos deles falam sobre essa diversidade de trabalho. Nós temos aqui workshop de trabalho que vocês podem aprender tudo sobre construção de currículo, como se apresentar para um gerente, para uma possível oportunidade, como você se comportar numa entrevista, entre outras coisas. Tem muito vídeo sobre trabalho aqui. Mas é sempre muito importante a gente trazer aqui a percepção e a vivência daquela pessoa que passou por toda essa condição de trabalhar recentemente, né? E hoje nós vamos trazer aqui uma pessoa muito especial, que é a Adri, que trabalha com a gente hoje na Enjoy, cuidando, peguei aí no pulo, mandando mensagem para aluno, né? A Adri que tá com a gente já tem um tempo, hoje ela cuida dos alunos na Enjoy, tá na Irlanda já tem quantos anos, Adri? 3 anos agora. 3 anos, e já fez tudo quanto é tipo de trabalho, e hoje a Adri vai contar um pouquinho da experiência de cada emprego que ela já teve, né? Quais que valeram mais a pena, quais que não valeram nada a pena, né? E como que ela fez para conseguir cada um, claro, para preparar vocês aí que estão no planejamento para o intercâmbio na Irlanda. E aí, Adri, como é que estão as coisas por aí? Ó, hoje já choveu, já fez sol. É um clima meio irlandês, que né? Que clima maluco. Agora tá acabando o verão, né, gente? Infelizmente, mas esse verão foi o melhor. Você sabia que foi o melhor verão desde 1900? Foi Caramba, assim, sério? É, eu tava vendo aqui melhor o verão. histórico, né? Fez sol vários dias, pouco vento, pouca chuva, né? Que bom, podia Foi podia maravilhoso. ser um padrão, né? Eu fiquei, o ano inteiro eu fiquei falando, queria que todo ano fosse assim. Oh, meu Deus, queria que todo ano fosse assim. Aham. Olha, esse ano foi, gente, foi espetacular, sabe? Foi muito bom, muito bom. Legal. Ô, Adri, e Mas, de onde apareceu a ideia de falar sobre... Porque a Adri que me deu a ideia. Calma, vamos falar um pouquinho sobre os diferentes tipos de emprego que eu já tive, porque eu tenho muita coisa para contar. Tem algum caso específico de aluno, assim, que você já conversou e você dá essas dicas? Como que tá? cara, sim. Eu estava falando com um aluno, na verdade, que é médico no Brasil. Uhum. E ele veio para cá e começou a trabalhar como KP, que é lavador de pratos, né? É uma Aham. pessoa que lava prato. Eu falei, como é que tá a sua cabeça, né? Porque é uma pessoa que, poxa, é médico no Brasil, estudou pra caramba para poder fazer o vestibular, né? Estudou pra caramba, estuda pra caramba na faculdade. É uma rotina mega, super, ultra puxada, né? Não que a daqui da Irlanda não seja, Uhum. mas assim, é um outro tipo de rotina. E Sim. aí eu quis saber com ele como é que estava a cabeça dele, né? Como é que você está se sentindo? E quando você fala, principalmente no Brasil, eu sinto que aqui na Europa você fala que é médico e as pessoas não ligam muito. Tipo, bacana, Ok, legal. mais uma Mas no profissão. Brasil você fala, é só mais uma, né? Tipo, ótimo. Mas no Brasil, quando você fala que é médico, nossa, você é médico, doutor falando de tal. Você entrou Aham. na faculdade de medicina e já está sendo chamado de doutor, né? Aham. Você está ali em outro patamar. E Sim. aí eu tava falando com ele, eu falei, cara, como é que tá a sua cabeça? Porque aqui você é só mais um. No Uhum. Brasil você é o doutor fulano de tal. E ele falou, cara, Adri, tá super de boa. Eu falei, tem certeza? Porque aí eu comecei a falar com ele sobre como eu me senti quando cheguei aqui. Porque no Brasil, eu cheguei a fazer administração, depois eu fiz uma outra faculdade e depois fiz uma outra faculdade. Uhum. E fiz 2 pós. E nunca tinha trabalhado com nada braçal, só com 17 anos que eu fui vendedora de shopping, Uhum. mas de resto, desde o meu jovem aprendiz com 18 anos, eu sempre trabalhei em escritório, né? Nunca trabalhei fora disso, desse Uhum. ambiente de escritório. E quando eu vim para cá, eu tinha acho que 27 anos, 27 para 28, enfim. Uhum. E nessa época eu saí de uma multinacional e na minha cabeça era muito tranquilo. Eu pensava assim: eu nem pensei em manter o meu emprego online, e o meu emprego era de home office, eu nem Aham. pensei. Eu pensei, cara, com certeza trabalhar em qualquer coisa vai ser melhor do que trabalhar. O emprego braçal eu não vou precisar pensar, e vai ser um refresco para minha Sem mente, vai pressão, né? ser uma libertação. Cara, eu achei que ia ser liberdade total. E de fato é. Assim, é maravilhoso. Eu nunca tinha acontecido isso na minha vida. De eu sair do emprego e a minha mente só. Eu vou relaxar. Minha preocupação vai ser qual vai ser a janta. Não é Aham. pensar na planilha, não é pensar numa entrega, num relatório, Uhum. sabe?
era só pensar no qual ia ser minha janta, se tinha Coca-Cola para tomar em casa, se sabe, era só essa a minha preocupação. Isso era muito bom. Mas em compensação, as minhas costas, caramba, meu Deus do céu, assim, eram dores em lugares que eu nem sabia que existiam, Aham. sabe. Era dor no pé, dor na perna, dor aqui no trapézio. Aí eu comecei a sentir uma dor muito estranha, que era bem no meio das minhas costas, e eu queria saber qual era o lugar daquela dor. Aí eu descobri que o nome do lugar era romboides, acho que era Sei, isso. sei. Eu falei: meia-noite e pouca e eu pesquisando, dor nos romboides, como tratar, sabe, no TikTok, no Google, no YouTube, procurando massagem para tratar a dor, que era uma Uhum. dor que eu nunca tinha sentido trabalhando no escritório. Sim. Então, assim, tem seus prós, mas também tem seus contras. Isso falando da questão física, né, da questão do corpo, que não está acostumado. E Uhum. eu lembro que na época, antes de vir pra cá, eu tinha visto vários vídeos da Enjoy, vários vídeos seus, Cauê, que você falava assim: "Já vai fazendo uma academia, já vai preparando o corpo, esse pessoal de escritório, porque aqui é pauleira". E eu achava eu lembro que eu virei para o meu marido na época era namorado, eu falei: "Thiago, pô, impossível, cara. Pô, ser pauleira, pelo amor de Deus, pô, lavar o pratinho ali 6 horinhas, 4 horinhas, nem é um emprego de full time, fala Aham. sério. Nossa, tem que ser muito preguiçoso para não conseguir pegar um emprego desse". Gente, vou falar uma coisa pra vocês, é muito difícil, é muito puxado, principalmente pra meninas, tá? Uhum. Porque a gente, pô, o meu braço, gente, meu braço é super fino. Olha só esse braço, é uma finura. Você lavar o prato não é o problema. Até Aham. porque na maioria dos ambientes dos restaurantes tem uma máquina de lavar pratos. Sim. O lance é que você tem que fazer uma pilha com aqueles pratos e colocar numa outra pilha e carregar esses pratos todos, sabe? E Uhum. uma coisa que eu nunca vejo ninguém falando sobre o KP, por exemplo, é que o pessoal que faz a comida vai todo embora e você fica por último limpando a cozinha toda, sabe? Pelo É. menos em todos os lugares que eu fui KP, eu tinha que limpar Cara, a você cozinha foi toda. kitchen porter? Não é possível. Porque não é um Eu fui trabalho pra kitchen porter. mulher, né? Você indicaria? Não. Ai, olha, só se você estiver precisando muito. Ó, primeiro trabalho, eu preciso só de um empreguinho aqui na Irlanda para poder, porque depois do primeiro emprego, a vida flui. O Aham. problema é o primeiro, sabe? Então eu pegaria, porque eu ainda acho melhor do que nada. Uhum. Mas, Deixa eu assim, só me explicar aqui, Adri, porque hoje em dia, né, dependendo do que você fala, pode soar que você tá sendo machista, né? Gente, trabalho. Explica, Adri, explica. Trabalho de kitchen porter não é que a mulher não pode fazer. Claro que pode, tem muita mulher que é fisicamente mais forte que muito homem, né? uhum. Mas é um trabalho fisicamente muito puxado, né? Intenso, né? Porque não tem Cara, pressão, de fato. Não tem pressão, porque é você e a louça. Aí, pô, não tem muito movimento, você ajuda o chefe a lavar uns legumes, cortar, picar umas coisas e tal. E aí, no final, tem que fazer a limpeza. E quando tem deep clean, que é a limpeza profunda, né? Todo restaurante, café, lanchonete, essas coisas, pela vigilância sanitária, em tempos, tem que fazer o deep clean. Que, cara, é tirar tudo que você pode imaginar de itens, estoques, ingredientes e limpar, cara, até o teto, assim, ó. Até o teto, literalmente, embaixo das coisas. Desparafusar máquinas pra poder. E é a gente que faz, cara. A gente, assim, o kitchen Sim. porter, né? Mas enfim, mas não, É, felizmente é tipo uma vez por semestre, uma coisa assim, né? depende, aí que tá. Aí que tá. Tem gente que vai falar assim: "Ai, não tem pressão". No meu, tinha pressão pra caramba. Eu trabalhei em 2 lugares diferentes como KP. Um era o Bank of Ireland. Então, o Bank of Ireland, gente, é um dos bancos daqui da Irlanda, que a gente chama de BOE. Boi. Era uma empresa linda, maravilhosa. Eu queria, como eu sempre fiquei nesse ambiente de office, de escritório, eu queria que todos os meus empregos fossem dentro desse ambiente. Uhum. Porque eu falo, né? Eu falo pra caramba, então eu saía, eu já levava meu currículo, e aí quando eu ia lanchar, por exemplo, eu ia lá e falava: "Ah, como é que você entrou aqui? E como é que você conseguiu esse emprego? Você pode botar esse currículo pra mim?" E aí eu entregava, sabe? E fui chamada para umas 3 entrevistas assim, sabe? Foi Uhum. muito top, isso funciona. Sim. Eu fui em 3 lugares diferentes, eu fui KP. Uhum. Eu fui numa empresa de engenharia também e fui numa faculdade. Então os Uhum. 3, nenhum dos 3 era um restaurante, era um ambiente que era um refeitório e eu tinha que lavar as coisas do refeitório. Então como é que era no Bank of Ireland, que era o mais puxado de todos? Era um refeitório gigantesco e era muito legal estar naquele ambiente corporativo, sabe? Era um refeitório enorme e as pessoas elas desciam em vários horários diferentes. Então elas tinham lanche tinha a louça do café da manhã, do almoço e do lanche da tarde. E o pessoal era uma cozinha que era da Sodexo, sabe? Tem Uhum. Sodexo no Brasil. Eles pagavam 5 euros e tinha tudo, sobremesa, podiam escolher fazer sanduíche. Gente, muito top, muito top. A vida Uhum. de quem trabalha nesse lugar é top, muito legal. E aí, depois que eles terminavam de comer, eles pegavam a bandejinha e colocavam numa estação que girava. Uhum. Aí
tinha uma parte que era fora, que era onde eles, no refeitório, que eles colocavam a bandejinha, e tinha a parte de dentro, que era minha. Então o negócio girava, eu tinha que tirar a bandeja, o prato, e os talheres e colocar cada um numa estação. Então tinha que ser Uhum. bem rápido, era um negócio bem. Eu brincava lá na cozinha que era. Quem estudou administração teve essa matéria na faculdade, que é aquele filme Tempos Modernos, de Charlie Chaplin, que era Sei. aquele que ele fica fazendo. é, que ele fica martelando assim as mesmas coisas e fica meio que maluco, sabe? Aham. De tanto martelar o mesmo, de fazer aquela mesma função, sabe? Esteira Sei. de produção. E eu sentia o Charlie Chaplin naquele filme. Eu falava, vó, ligava pra minha avó, vó, eu tô igualzinho o Charlie Chaplin naquele filme, porque eu ficava fazendo um esforço repetitivo. E a mão dói, o pulso dói, Uhum. as costas doem. E tinha que ser rápido, porque o negócio não podia virar com o prato pro lado de fora de novo. Então tinha pressão sim, parecia um joguinho, sabe? Você Entendi, tinha que fazer entendi. tudo muito rápido. E depois você levava para a pia, lavava, depois pegava todos esses talheres, esses pratos e colocava numa pilha. E fazia isso várias e várias vezes. Claro que tinha horários de pico, por exemplo, meio-dia, 1 hora da tarde, eram os horários de pico, porque todo mundo descia para almoçar e depois ficava mais tranquilo, as pessoas só faziam pequenos lanches, sabe? Qual o Uhum. lado bom de ser KP? Se você trabalhar em restaurante, dependendo do restaurante, você ainda recebe tip. Tem restaurante que as tips ficam para quem ganhou. Então, por exemplo, eu sou garçonete, eu ganhei a tip naquele restaurante, a tip fica para mim. E tem restaurante que a tip é dividida pela casa inteira. Então, Uhum. X% vai para os KPs, outro X vai para o pessoal da recepção, outro X vai para quem está ali como garçom, garçonete, sabe? Uhum. Então, depende muito do lugar que você está trabalhando. Como eu Sim. estava em empresa, não recebia tip. Mas um negócio legal era que eu podia colocar ali meus currículos para as pessoas, fazer umas amizades bem legais, que já estavam ali no ambiente corporativo, e comer. Você pode, basicamente, comer meio que à vontade. E a gente economizava um baita dinheiro aqui em casa, porque além de comer ali na hora, eu Levava levava a comida. marmitinha, enchia a marmitinha e Eu trazia coisa para fazia o isso também, Thiago, cara. para os meus amigos de casa. Era, Aham. era muito bom essa parte, Sim, sabe? sim. Para mim, o mais difícil era ficar sentindo aquele cheiro de comida. O tempo Então, todo. menina, menino, você que está aí do outro lado, se você tiver nojo, tem gente que tem nojo, né, de comida molhada, de comidinha no ralo, não pode ter nojo. Você vai ver várias comidas, você vai sentir vários cheiros, Sim. é aquele cheiro de comida, sabe? Aham. Fica aquele cheiro de, você sai da cozinha. Você trabalhou como KP também, né, Cauê? Muito. Sim, sim, sim. Pois Cara, é. eu falei de negócio de pressão, porque no mesmo restaurante, depois eu fui promovido pra chefe. Eu fiquei feliz pra caramba, mas eu me arrependi tanto. Porque assim, o chefe, pra mim, tinha pressão. Né? Nossa, tinha dia que o café era pequeno, assim, acho que cabia 40 pessoas, mais ou menos, e formava fila pra fora. E tinha dia, assim, que formava uma fila enorme cara, a cozinha era pequena, eram poucos chefes e a gente ficava assim... até hoje eu sonho com o barulhinho da registradora que sai as orders, sabe? Os pedidos, assim. E começava a cair no chão, assim, falava, nossa senhora, aquilo era pressão, cara. Na cozinha, Verdade. cara, eu montei o meu sisteminha ali que eu conseguia agilizar tudo tão rápido, cara, que tinha hora que eu não tinha nem o que fazer. Aí eu, claro que, pra quem não sabe, na Irlanda você não pode deixar um chefe vendo você parado, porque ele fala, cara, se não tem nada pra fazer, pode ir embora. Né? Eu limpava a parede, aí perguntava se algum chefe precisava de alguma coisa. Mas era um trabalho que ninguém ficava me cobrando nada, né? Por isso que eu falei que eu acho que o Kitchen Porter, pelo menos na minha experiência, eu não tive nenhum tipo de pressão. Mas chefe, pelo amor de Deus, eu tiro o chapéu pra quem é chefe de cozinha. E agora eu entendo porque chefe de cozinha vive menos. E assim, cara, o lance é um trabalho rotativo, né, Adri? É um trabalho que você não vai querer fazer pra ser, mas é muito fácil. Fácil no sentido assim, é muito rotativo, então logo sempre tem alguém saindo para entrar outro, né? Sim, Então é um tipo de trabalho que quase todo mundo que vai pro intercâmbio, principalmente os homens, acabam pegando, né? Que é o que te importa. sim. Aí vai ter restaurante que é mais de boa, vai ter restaurante que é bem mais puxado por conta de não ter tanta estrutura, tipo máquina industrial de lavar, esse tipo de coisa, tem que lavar na mão, né?